Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando ao 6º dia da campanha de orações Blessed. Sim, o nome da campanha se chama Blessed, que em português significa abençoado. Esse 6º dia é um dia muito rico, porque é como se fosse uma peça do quebra-cabeça, que aos poucos nós vamos juntando até dar o sentido do entendimento bíblico. No primeiro dia, falamos sobre louve ao Senhor. Adorar a Deus é mais do que um ritual ou um evento único, é um estilo de vida de adoração. E retornamos no 2º dia para falar sobre bênçãos. Sim, bem-aventurado, feliz, afortunado, para ser invejado. É um homem que teme, reverencia e adora o Senhor. É o modo como a Bíblia amplifica, traduz o primeiro versículo do Salmos 112. No 3º dia, foi um dos dias mais impactantes, que foi sobre o você decide. Sim, falamos sobre abundância. Deus quer que você prospere em todas as áreas de sua vida, tanto física quanto espiritualmente, dizendo: Ele se alegra em abençoá-lo, porque a abundância da vida dele, fluindo através de você, você pode abençoar os outros. Receba as palavras de Deus. No 4º dia, voltamos para falar sobre a visão. Uma das coisas que eu posso falar sobre o homem justo, que cita no Salmo 112, é que ele claramente vive uma vida que vai muito além de si mesmo. Quando ele diz, ele se dispersou do exterior. Ele se dispersou no exterior. Fala de alguém cuja vida tem um impacto amplo e abrangente sobre os outros. E no 5º dia, falamos sobre generosidade. A generosidade não é meramente uma ação, mas uma forma de enxergar, pensar e viver. E o que é melhor é o que Deus quer para você. Então procure por oportunidade de abençoar os outros. Imagine estratégia e alcance aqueles ao seu redor, em nome de Jesus. Eu peço que neste exato momento você se desconecte ao mundo e preste atenção, porque este 6º dia você vai entender todo o sentido desta campanha, a campanha de orações Blessed. Nesse 6º dia, vamos falar sobre proteção. Tema de hoje: proteção. Respeito vai protegê-lo contra ataques inesperados de seus adversários. Durante o século, uma das estratégias de Satanás tem sido a de destruir a credibilidade dos cristãos e enfraquecer a reputação da igreja. A perda da credibilidade pode torná-lo ineficiente, porque você pode também perder a autoridade, bênção e a posição de influência que você pode ter adquirido. Ter integridade, retidão e respeito significa ter uma grande proteção contra as armas de seus inimigos, o diabo. A promessa na palavra de Deus é: mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenado. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória, o Senhor falou. Isaías 54, versículo 17. Armas podem ser preparadas contra você, mas elas certamente não terão sucesso, a menos que você se torne um alvo fácil.
A Bíblia claramente nos instrui: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios 4, versículo 27. Não dar a ele oportunidade, vantagem e permissão para entrar em sua vida é a maneira de você impedir suas tentativas de roubar você da graça de Deus. Para ser um talentoso jogador de tênis, você tem que quebrar os saques, trazendo dificuldades para o seu oponente fazer pontos. E assim você pode ir contra as estratégias do diabo. Quebre os saques e não ignore as suas armadilhas. Satanás nunca vai jogar limpo. Se há problemas em sua vida que dão a ele espaço para entrar, lide com eles. Se não o fizer, estará dando a ele uma oportunidade para usá-lo contra você. Você pode fechar as portas para ele e proteger seu casamento, emoções, saúde e finanças, vivendo de acordo com os princípios de Deus. Sua esfera de vida. A chave para proteger do inimigo é viver pelos princípios de Deus. Em relacionamento com Deus e capacitado pela graça de Deus, quais as áreas de sua vida podem dar abertura para o inimigo? Traga essas coisas perante o Senhor em oração. Faça a mudança hoje e proteja cada área de sua vida, trabalhando em conformidade com a palavra de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, iremos meditar hoje em 3 versículos. Iniciamos hoje em Salmos 112, versículo 10. E a palavra do salmista diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Meditando neste versículo, meu irmão, minha irmã, o perverso vê isso e se enraivece, se consome. Pessoas felizes, preste atenção, hein? Pessoas felizes, prósperas, generosas, lembradas e calmas, sempre serão, preste atenção, hein? Sempre serão objetivo da inveja e a raiva dos que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos que devemos esclarecer. Amém? Primeiro deles, pessoas felizes. Isso incomoda muita gente. Quando você está feliz, a sua vida por si só está toda completa perante a Deus. Prosperidade, saúde, finanças, casamento, relacionamento. Isso chama a atenção dos invejosos, dos orgulhosos, dos rancorosos, aqueles que pactuam com o diabo. Tem pessoas que se alegram com a derrota alheia. E sobretudo, elas viram realmente um objeto. Viram uma alça de mira. Elas viram uma alça de mira. E é muito importante que a gente sempre esteja em comunhão com Deus. Que a gente não permita de jejuar, congregar, participar de campanhas, ajudar ao próximo, ajudar a obra, entre outras coisas. Você não pode pensar, ter o luxo de cochilar um só segundo. Porque o perverso vê isso e se enraivece. E Deus é tão generoso, olha que Deus me lembrou aqui.
de situações que você acaba criando aquele vínculo daquela amizade, daquela falsa amizade, mas como a Bíblia diz, como o próprio no estudo de hoje, as pessoas se apropriam das brechas que às vezes deixamos para nos alfinetar, para desejar o nosso mal, inclusive profetizar derrotas. Eu cito aqui como exemplo mulheres que têm o hábito de contar sua intimidade para amigas que se dizem amigas, ou homens que numa roda de amizade, quando envolve bebedeiras, se acham dono da cocada preta. Se você quer contar a sua intimidade, conte para Deus, para o seu esposo, compartilha com ele as boas, as coisas agradáveis, não com pessoas que sequer têm grau de relacionamento com vocês. Quando vocês vazam a sua vida, a sua intimidade, você expõe brechas que podem se tornar situações irreparáveis. Então Deus me tocou agora para falar isso, meu irmão, minha irmã, para vocês vigiarem a boca. Porque são nesses momentos de felicidade, se a gente não tiver esse grau de maturidade, da gente estar vigiando sempre a nossa boca, a gente acaba municiando o inimigo para nos atacar. Amém? Continuando aqui esse nosso 6º dia da campanha Blessed, o profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, a palavra diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Realmente, Deus promete continuar cuidando do seu povo. Os sofrimentos do cativeiro ficam para trás e a nova geração que se retorna a Jerusalém deverá ser ensinada sobre os preceitos do Senhor. Os pecados podem nos afastar do caminho apenas momentaneamente, pois o Senhor continuará sua obra de restauração sobre o seu povo, para que todas as nações conheçam o seu nome. Uau! Olha, percebam que Deus nos transmitiu e está nos transmitindo ao ler esse versículo. Receba, meu irmão, minha irmã, que toda arma forjada contra ti já foram jogadas por terra. Sabe por quê? Porque o Senhor entrou nessa briga. Deus está limpando o seu pecado. Deus está restaurando a sua vida em todos os sentidos, em todas as áreas, para que todos nos conheçam esse grande nome que é o nosso Senhor, nosso Pai Celestial, nosso Deus. E chegamos no momento mais importante, neste finalzinho do 6º dia da campanha de orações Blessed. Em Efésios 4, versículo 27, a palavra diz: nem deis lugar ao diabo. Eu gostaria de dar um sentido melhor a este último versículo. Os versículos deste capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a nossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira acontece, mas deve ser por justa causa, como Jesus expulsando os mercadores do templo. Não uma reivindicação pessoal, e não deve durar muito. Se não for controlada por esses dois limites,
pode dar lugar ao diabo. No versículo, no livro, de Efésios 5, versículo 11, a palavra diz: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vemos que podemos rejeitar e reprovar as trevas. Talvez nos falte um pouco de ira santa frente às injustiças e maldades cometidas impunemente, mesmo na igreja. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã na fé, peço que você se desconecte de tudo e de todos e preste atenção ao que Deus está mandando neste exato momento lhe transmitir para ensinamento, para que você passe a vigiar, ficar mais atentos, porque estamos ao vivo agora neste exato momento no Facebook, no YouTube, e os irmãos que seguem a obra via WhatsApp, nos áudios compartilhados. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. A palavra de Deus nos fala que estamos em guerra e que essa guerra não é contra a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Existem espíritos satânicos que são enviados a nós para nos oporem em nossa caminhada cristã. Veja alguns deles. Espírito opositor. Atos 8, versículo de 9 a 11. Nesse texto vemos que existe um tipo de espírito que age com a ilusão. Um espírito de engano que agia nas pessoas de Simão. E este homem fazia muitos milagres e insinuava-se ser uma grande pessoa. Este espírito age em nossos dias, dentro das igrejas, levando homens e mulheres de Deus a pensar em ser grandes personagens, grandes vasos, grandes bênçãos, quando a Bíblia nos ensina que devemos ser servos se quisermos ser os primeiros. Devemos ser os últimos. Esse espírito age juntamente com o espírito de soberba. Não somos nada. Quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Ele é tudo. Todas as nossas ações na obra do Senhor são para a glória de Deus. E hoje, muitos crentes têm sido iludidos, enganados por pessoas que se dizem profetas, que falam revelações, mistérios, quando estão possessas de espíritos enganadores. São pessoas que, após entregarem uma revelação ou serem bem-sucedidas em suas pregações, dizem: eu profetizei, eu arrebatei na pregação. Se não tiver profetizado, fulano teria se dado mal. Preste muita atenção. Espírito opositor. Atos 13, versículo de 8 a 10. Este espírito se opõe, principalmente durante a pregação da palavra de Deus, a alguém. A sua principal função é desviar os crentes dos caminhos de Deus e alterar a palavra de Deus. Neste caso, este espírito tenta afastar da fé o procônsul. É incansável na sua tentativa de perverter os retos caminhos do Senhor. Suas armas são o engano e a malícia, e é inimigo da justiça. Espírito adivinhador. Atos 16, 16. Esse espírito age mascarado. Ele adivinha coisas a respeito de nossas vidas, revelando isso como se fosse o Espírito Santo. Mas a diferença é que age por interesse.
dava grandes lucros aos seus senhores e causa indignação aos servos de Deus, pois atrapalham o andamento da obra. Existem pessoas assim que, em todo culto, querem ter revelações e adivinham certas coisas dos irmãos. Não sou contra revelações de Deus, mas aquilo que é do Senhor é dado e revelado com descendência e ordem. Traz consolo, edificação e nunca confusão. Repare que, conforme o texto diz, isso era repetitivo. O nosso Deus é Deus criativo, que não costuma ficar repetindo as mesmas coisas. A isso diz a Bíblia: nos cabe questionarmos e provarmos os espíritos e conferir se o que está sendo dito está de acordo com a Bíblia. E repare que essa jovem clamava dizendo que Paulo e Silas eram enviados de Deus. Estava possessa de um espírito maligno. 4. Espírito atormentador. 1 de Samuel 16, versículos 14 e 15. Este é o caso de opressão maligna e não de possessão demoníaca. E ocorre quando um crente se afasta dos propósitos divinos para a sua vida. Se esta opressão não for tratada pelo Senhor, torna-se a porta para uma futura possessão. Pela constante desobediência de Saul, o Espírito do Senhor se afastou de Saul e, quando isso acontece, o caminho fica livre para que os espíritos demoníacos possam agir. Eles agem em nossa mente, nos atormentando com pensamentos do tipo: ninguém na igreja gosta de você, Deus te abandonou, o pastor não fala com você, etc. Isto leva a pessoa a um estado depressivo e traz sérias consequências para a vida da igreja e para a sua vida. 5. O espírito da noite ou terror noturno. Salmos 91, versículo 5a. Este espírito, que é uma potestade, tem a missão de atrapalhar o sono dos servos de Deus, imprimindo uma opressão tal que leva a pessoa a ter insônia e pesadelos constantes. Quando pedimos ao Senhor que tome o nosso sono, a Bíblia nos afirma que logo pegamos no sono e que o Senhor nos faz repousar seguro. Salmos 4, versículo 8. Infelizmente, nós vemos hoje muitas pessoas que são líderes em nossas igrejas e que só conseguem dormir à base de calmante, antidepressivo e tranquilizantes. Mas devemos ter a certeza de que não calmamente melhor que o Espírito Santo, o bálsamo de Gileade. 6 e último. O espírito da seta do dia. Salmos 91, 5b. Este espírito tem por intuito flechar os crentes que estão em consagração ao Senhor, quem já não levou uma seta do diabo. De repente, uma dor de cabeça forte, um tombo, uma palavra ríspida dita contra nós. São setas lançadas pelo diabo com a intenção de atacar e destruir os crentes consagrados. Efésios 6, versículo 6, 16. E chegamos no momento final. E eu trago aqui 5 instruções de Deus, formas de nos livrarmos desses espíritos malignos. Primeiro, não devemos ser cúmplices das obras das trevas. Efésios 5, versículo 11. Não devemos fazer nada para a divisão do corpo. Filipenses 2, versículo 3. Devemos ver o que está ocupando o nosso pensamento. Muito bem lembrado. Devemos ver o que está ocupando o nosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Quarto, devemos andar em Cristo,
Colossenses 2, versículo 6. E nos abstermos de toda forma de mal. 2 de Tessalonicenses 5, 22. E por último, quinto e último, devemos resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste exato momento estou curvando a minha cabeça diante de Ti, diante da Sua obra, diante de todas as tentativas de ações malignas do mal, porque eu sei que neste exato momento o Senhor está nos protegendo. Temos irmãos ouvindo esta campanha no YouTube, agora neste exato momento ao vivo no Facebook, estão ouvindo através de áudio no WhatsApp. Eu agradeço, meu Pai, na presença do Seu Filho Jesus, dos Seus anjos, dos querubins, dos serafins, dos 24 anciãos. Eu agradeço a proteção, meu Pai, que o Senhor me protegeu diante de toda ação maligna, de toda arma forjada do diabo, do inimigo, do sujo. Aprendemos hoje, meu Pai, que devemos negar tudo e a todos que estão adentrando em nossa vida com o intuito de nos roubar da Sua presença, de nos destruir. Na palavra de Deus, na Sua palavra, devemos rejeitar, meu Pai, reprovar as trevas. Sabemos que falta um pouco da nossa ira santa diante as injustiças e as maldades cometidas impunemente nos nossos lares, nos locais de trabalho, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais. Eu entrego a Ti tudo que é de mal, tudo que é negativo, tudo que é opressor. E aproveito neste momento, meu Pai, para pedir que o Senhor opere milagres nos hospitais, nos leitos de emergência, naquela família que está enferma, meu Pai, naquele hospital que está sem vaga para aquela criança que já está sendo enganada pelos médicos, mas que o Senhor tem autoridade e poder para reverter qualquer quadro, meu Pai. Que o Senhor cure essa pessoa enferma, os pedidos de orações que o projeto recebe. Que o Senhor faça o melhor para nossas vidas, meu Pai. Que seja sempre feita a Sua vontade, meu Pai. Mas eu clamo a Ti que o Senhor entre agora em todos os hospitais nesse país, meu Pai. Que o Senhor proteja todas as famílias que estão voltando dos seus trabalhos. Que o Senhor proteja nossas famílias de todas as ações da maldade humana. Em nome do Seu Filho Jesus, meu Pai, eu agradeço por cada dia que a Sua obra esteja aqui firme, que está firme diante da Sua presença, até porque o Senhor é dono dessa obra, o Senhor é o dono do negócio. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.